Oi, tudo bem? Hoje eu resolvi conversar com você que quer empreender e acabou descobrindo que uma possibilidade de trabalho prazeroso é a franquia. E nós temos na nossa proposta de trabalho dois tipos possíveis de franquia. A franquia como normal, em que você pode comprar todo o pacote, sem que você de fato esteja atuando no fim da atividade, que seria lecionar, ou também você pode comprar uma micro franquia. E aí você que é professor de uma escola de idiomas, você que eventualmente esteja buscando uma recolocação no mercado, pode parar e pensar na possibilidade de ser dono do seu próprio negócio, né? Então a ideia hoje, nesse papo, que talvez se alongue um pouco mais do que o normal, é esclarecer alguns aspectos interessantes a respeito dessa modalidade de investimento e talvez uma modalidade de estilo de vida, né? Você vai passar a fazer aquilo que te mais agrada, que é lecionar, ensinar as pessoas, sem ter aquela flutuação, aquela instabilidade de emprego que está assolando o mundo todo, né? Então, eu selecionei aqui algumas coisas, alguns itens, para explicar um pouco mais a respeito desse processo de fazermos investimentos, o que é franquia, como funciona, que tipo de preocupações as pessoas podem ter. Então eu selecionei, recortei algumas coisas e a gente vai passar aqui para vocês. Lembrando sempre que a gente vai ter esse conteúdo sempre disponibilizado nas nossas redes sociais. A DP Idiomas tem um canal direto chamado Tecla SAP, aquele do controle remoto, no Telegram. Então você pode ir no nosso site e se cadastrar nesse canal, onde você recebe essas informações e muito mais, sempre atendendo a necessidade do nosso público, que é aquela pessoa que trabalha numa empresa, aquela pessoa que está querendo entrar em uma empresa, porque toda a nossa proposta ela não é exclusivamente para o mundo business, mas a gente está bastante apoiado na proposta de inglês para os negócios, certo? Pois bem, então eu tenho aqui alguns dados sobre franquias. Quero café! Quero café! Quero café! Café é tudo, né? É! O primeiro passo, é muito importante isso, que a gente tem que ter para ter sucesso no negócio, é conhecer a nós mesmos. É importante isso. Eu fiz um recorte de 3 coisas que eu analiso serem muito importantes para você ter maior chance de sucesso no futuro, quando você for empreender. São 3 letras E. A primeira é educação específica, ou seja, fazer curso, se capacitar naquilo que você pretende atuar. Eu, por exemplo, sou formado em gestão de empresas e tenho uma certificação internacional por uma universidade americana que me permite fazer uso dessa coisa de ensinar a língua inglesa. E eu gosto. Eu acho que a língua, a coisa de falar um idioma é o que nos difere de todos os outros animais. E eu acho que quando a gente não se comunica, como dizia o Chacrinha, a gente se trumbica. Outras 2 palavras, e a descrição do que é vai estar em algum lugar na tela, ou na descrição, ou na bio. A gente vai fazer isso chegar a você, ou pela tecla SAP. Empretec. Empretec, para mim, fez toda a diferença. Existem coisas que eu considero que são divisores de água na minha carreira. Certa vez eu escutei uma pessoa falando, acho que foi num filme, ele perguntou, você tem um emprego ou você tem uma carreira? Depois daquele filme eu comecei a pensar, realmente, eu não quero um emprego, eu quero uma carreira.
e ela sempre me acompanha. O emprego fica, né? Uma das coisas que foi divisor de água para mim e para muita gente é o curso ministrado no Brasil pelo Sebrae. O Empretec foi desenvolvido por uma encomenda das Nações Unidas à Universidade de Harvard. Nesta universidade, você já deve ter ouvido falar, eles desenvolveram uma metodologia que, em modelo de imersão, uma semana, você consegue tirar, extrair, espremer das pessoas empreendedorismo. Esse é o objetivo, fomento de empreendedorismo. Então, essa dinâmica que é feita no Empretec, ela é ministrada no Brasil pelo Sebrae. No Brasil, o Sebrae, em Blumenau, se quiser, vai lá e fala com a Ionita. Ionita, beijo. Empretec, grava isso. Terceiro E. E de Enneagrama. Enneagrama. Sabe aquela coisa que você tem que só você consegue conversar com o chefe que é brabo com todo mundo, mas contigo não? Sabe aquela coisa de você conseguir contornar uma situação quando ela está realmente impossível e você consegue fazer uma reunião que era para fechar a empresa, fazer você ser promovido? Então, basicamente as pessoas, as empresas são baseadas em uma coisa muito simples: relações humanas. Não existe uma empresa se não houver pessoas. Até ela pode ser enormemente automatizada, mas sempre vai ter uma pessoa para tomar uma decisão. Duas, porque essa pessoa é casada, deve ter uma mulher, né? Brincadeirinha. Então, o Enneagrama é um conhecimento que você pode adquirir pelos canais no YouTube, você pode fazer leituras a respeito do Enneagrama, você pode fazer testes de personalidade, descobrir qual é o seu perfil no Enneagrama. Mas eu vou deixar aqui uma sugestão do que eu fiz, porque eu acho que compartilhar algumas experiências somam no processo. Eu fiz um curso com o Márcio Schultz. Ele tem um instituto e esse instituto ministra cursos de Enneagrama. E ele tem no portfólio empresas gigantes como a VEG e outras. Ele inclusive, já foi até na época que tinha o programa do Jô, entrevistas, ele foi dar entrevista no Jô Soares, faz um trabalho sério e que eu confio plenamente. Márcio, um obrigado. Então, eu deixo essas 3 sugestões. Se você quer trabalhar com educação física, vá estudar educação física. Se você já estudou educação física, faça o Empretec, faça o Enneagrama. São conhecimentos que vão turbinar o processo. Tem alguns dados, quando eu lecionava uma disciplina de empreendedorismo, os dados eles variam, mas tipicamente uma empresa vai ter aí uma sobrevida de acordo com a quantidade de informação que a pessoa que decidiu abrir aquela empresa teve na véspera. Já explico. Cafezinho, né? – 80% das empresas fecham em até no máximo 3 anos. O número ele diminui drasticamente de acordo com a situação econômica, porque a pessoa não fez pesquisa, a pessoa não se preparou. Então, eu acho que quando você faz o Empretec, eles te ajudam a fazer um circuito e você acaba fazendo ali um plano de negócio, você acaba descobrindo que você vai ter prejuízo, que aquela empresa vai dar problema, né? E aí você descobriu. E aí, que triste. Mas aí você não fez o financiamento, você não se endividou e você descobriu antes, no papel, que a tua ideia não dá lucro. Uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas, quando elas vêm até mim para, quero ter uma franquia, quero abrir uma empresa, como é que tu faz? A pergunta que divide é um divisor de águas. Você chega para a pessoa e pergunta assim: você tem uma empresa?
Sim. Qual é a coisa mais importante para a sua empresa? Se a pessoa disser lucro, ela vai ter provavelmente uma sobrevida curta. Porque a resposta mais adequada, logo depois dos comerciais, não, brincadeira, a resposta mais adequada é justamente que a empresa continue a existir. Vamos pegar o exemplo do Luciano Hang, o dono da Havan, certo? Que está sofrendo, assim como todos, o efeito dessa crise. O que ele mais quer? Lucro ou que a empresa se perpetue, gerando empregos e lucro? Entende? Então, essas coisas a gente aprende a enxergar mais claramente quando a gente faz um plano de negócios e lá dentro do Empretec a gente tem aí uma incursão bastante importante nesses processos. Outra coisa que eu acho que é legal fazer também é colocar as suas propostas de atividade dentro do modelo Canvas. É bem facinho. A gente põe o link ali e aí você descobre quais são as suas propostas e imediatamente quais são os seus concorrentes, quem são os seus aliados e você já sai aí uma arrancada bem boa, um sprint bem importante. Bom, agora falando rapidamente sobre as franquias, né? Que a gente pode usar já a palavra em língua inglesa, que é o modelo de franchising. É importante você conhecer porque, veja, agora, por exemplo, se alguém inventasse de abrir uma franquia de uma agência de turismo, hein? Jogar dinheiro fora. Você tem um sonho de ter uma agência de turismo? Espera. Faz virtual, né? Porque eu sei, todos os meus colegas que têm agência de turismo e estão trabalhando em agência de turismo, eles estão colhendo com amargor coisas que eles não plantaram. Bem difícil. Então, se você fizer uma investigação no mercado certo, uma coisa que você saiba fazer e for empreender, você vai conseguir. Porque eu recortei aqui, todo momento é o momento certo para abrir uma empresa, desde que você conheça o mercado. Isso é verdade. Uma curiosidade, eu estou aqui com as minhas mazelas para abrir, empreender e ter aí algum sucesso. E ao meu lado, uma loja de materiais de construção fechou, parou de trabalhar por causa da crise. Eu estou precisando mudar e colocar uma placa e eles estão saindo. E eu conversei com a gerente que estava de saída, perguntando se não queria me vender a placa. Ela falou, olha, claro que sim. E eu falei, sinto muito, mas ela assim, não. Enquanto alguns choram, outros vendem lenço. Né? É uma situação, conheça o mercado, sempre há oportunidade, sempre. Inúmeros casos. Aí tem, por exemplo, Nutella, que abriu as portas quando o cacau estava muito caro. Inúmeros. Outra coisa, eu selecionei umas 8 perguntas, mais ou menos, para ajudar você a clarear um pouco a sua ideia de como é esse negócio de ter franquia. A gente aqui na DP Idiomas, a gente tenta te ajudar a cometer menos erros. Não que eles não sejam importantes, mas mais acertos do que erros, com aprendizado em cima dos erros, certo? Então, a pergunta número 1 é: qual mercado você quer atuar e como é que ele está? A pergunta número 2, eu fui rápido na 1 porque a gente já conversou sobre ele. A pergunta número 2, quem são os seus concorrentes e como lidar com eles? Não necessariamente um concorrente precisa ser uma coisa ruim. Se você, por exemplo, abrir uma loja que vende carros, certo? E ela fica num determinado lugar da cidade. Não seria interessante você ter outros 15 garagistas? Porque aquele ponto da cidade passa a se tornar referência em carros usados. É bem fácil de perceber que quando você se agrega e você se junta, colabora, você tem maior possibilidade de crescimento. Então,
o seu concorrente ele pode não ser uma pessoa que você detesta, e sim alguém que te ajuda a crescer. Interessante essa perspectiva. Quem é o seu público-alvo? Um exemplo bem prático. O meu sogro está com um glaucoma, certo? E aí ele precisa ir ao médico, certo? Quem é que vai fazer a pesquisa? E onde é que essa pessoa vai pesquisar? Sobre o melhor oftalmologista para atender uma pessoa com glaucoma. Percebe que o cliente do oftalmologista é o meu sogro, mas quem é que vai fazer a consulta acontecer? Sou eu. Então, é preciso você entender e analisar quem é o seu público e conversar com ele, certo? Como eu estou tentando fazer aqui. Eu sei que é um monólogo, mas a gente pode conversar depois pelas redes sociais. A quarta pergunta leia a respeito. Para onde é que vai o mercado após o coronavírus? Existe material hoje disponível. Se você quiser, entre em contato pelo Telegram, pela tecla SAP. A gente já tem material que faz projeções para o mercado para ver para onde é que vai, o que vai acontecer. Minha perspectiva é que espaços de trabalho colaborativo, como um coworking, onde você dilui o custo. Você está com um custo fixo, um aluguel grande numa casa, mas você precisa continuar, perpetuar o negócio, custe o que custar. Então você faz os ajustes que precisa e quem sabe você pode habitar um espaço de coworking. E por coincidência temos um em Pomerode, Coworking Platz. No Instagram, Pomerplatz. Vai lá, a gente está esperando a sua visita. Uma outra coisa que acontece quando você tem esses momentos de oscilação de mercado você ter que perceber que às vezes as empresas criam novas demandas. Nessas novas demandas existe um reajuste de mercado. Mas uma coisa que vai continuar sendo um bom investimento, acredite, são as franquias. É de baixo risco, certo? E educação sempre vai ser importante. Quer ver só? Pergunta para aquele seu amigo que acabou sendo demitido por causa dessa crise e vê se ele acha importante ele ter estudado inglês lá atrás, porque agora é tarde. E para você conseguir aprender um negócio hoje para amanhã, não vai dar. Eu estou recebendo bastante procura de pessoas que estão me perguntando, o que eu faço? O que eu estudo? Tudo para começar agora. Até você ter um conhecimento para poder usar isso e fazer você ter rentabilidade através desse conhecimento, leva 1 ano, 2 anos. E você vai viver de quê? Então, educação, capacitação, sempre. Quinta pergunta. Qual é a demanda pelo serviço que você quer oferecer na sua região? Conheça o mercado, conversa com as pessoas. Quando eu resolvi instalar a DP Idiomas dentro de um coworking na cidade de Pomerode, no sul do Brasil, foi uma decisão estratégica, porque aqui nós temos empresas multinacionais, algumas delas que nós já atendemos. Eu vi que é uma necessidade, eu conversei com as pessoas, eu fui ver quais são os espaços disponíveis para alocação, o que oferece estacionamento. Então você precisa realmente perceber que há uma carência. Como que faz? Uma ideia, pega uma bicicleta e anda pela cidade e vê o que você não encontra. Conversa com o dono da padaria, conversa com a faxineira do prédio, troca uma ideia, porque é assim que você vai ter uma noção real das necessidades. Número 6, como é a identidade visual da sua nova empresa? Qual maturidade ela tem? É importante, quando você vai escolher uma franquia, que você se identifique. Eu estou agora fazendo um processo de franquear uma pessoa que me procurou e a gente começa o processo por uma conversa, por um café. A gente vai se conhecer, a pessoa que
quer a franquia, ela precisa sentir segurança, ela precisa conhecer a equipe, ela precisa saber que o que está sendo oferecido não é uma fantasia, né? Então, alguns critérios são importantes. Hoje, um site é um cartão de visita. Se a pessoa tem uma proposta, mas ela não tem um site, ela não tem um trabalho sério de marketing, ela não transmite segurança, ela pode ser uma roubada. Então, investiga, conversa, busca conhecer. Número 7, ela é óbvia, mas precisa ser dito. Como é a documentação jurídica da sua franquia? Como é que é, assim, de fato? Onde que entra, como que sai, quais são os direitos, os deveres, como funciona a mecânica de assessoria depois que você tem a franquia. É importante que o franqueado faça cursos contínuos na matriz, para que sempre haja um alinhamento ideológico, de proposta de metodologia. Última pergunta, que é o que eu antecipei. Qual é o apoio e o suporte oferecido pela franquia? Tipo, você fica isolado, você tem cursos, você é visitado, é um relacionamento, certo? É uma grande família, isso é importante. Outra coisa que a gente tem é a respeito de tecnologia. Se você hoje for começar uma franquia na área da educação e você não tiver um apoio e um aporte forte na área da tecnologia, da informação, em que se pede justamente um afastamento social, é um grande erro. Então, é importante você fazer escolhas em que você tenha de fato o uso da tecnologia para gerar uma aproximação em tempos de afastamento social. Então, a tecnologia, ela é um fator decisivo, deve ser um fator decisivo na sua escolha. E, felizmente, hoje na DPI Idiomas nós estamos na vanguarda no uso de tecnologias em que permita ao aluno o uso de maneira praticamente sem custo de plataformas grandes como o Google Classroom, Khan Academy, TED Talks e outras tantas. Fora os aplicativos que permitem rápido ganho na fluência usando tecnologias que já estão no seu smartphone. Costumo dizer que o smartphone é um escravo dentro do seu bolso, no bom sentido. Mas muita gente se torna escravo do smartphone, não é mesmo? E para finalizar, eu tirei aqui alguns dados interessantes, alguns números promissores para 2020 e 2021. De acordo com a Associação Brasileira de Franquias, o segmento da educação possui hoje 279 marcas na área da educação, que contam com aproximadamente 16 mil, são 15.979 operações em diversas partes do Brasil. Então, o que é o resumo do nosso café hoje? É que eu estou convencido de que o que se propõe hoje na proposta de franquia, mas principalmente de micro franquia, é ajudar as pessoas a se libertarem de uma escravidão silenciosa. Eu costumo perguntar para as pessoas com quem eu converso, para explicar a proposta da micro franquia, e perguntar para elas assim: quanto você acha que ganha um professor de idioma? Lembrando que a escola de idiomas é onde geralmente as famílias deixam a criança para aprender inglês, espanhol, alemão, enfim, mas também é um lugar onde você sabe que a criança está. Você tem a vida atribulada, eu tenho uma filha e isso aí como é. Com essa coisa de ficar em casa na quarentena, eu comecei a pensar que o que as professoras da minha filha ganham lá na escola dela é muito pouco. Porque é muito difícil cuidar de uma criança e trabalhar ao mesmo tempo. Então, a pergunta que eu faço para as pessoas é: quanto você acha que ganha um professor de idioma? Ele estudou, ele se preparou, ele viajou, É triste, mas é menos de R$20 por hora, ou bem menos. Isso mesmo. Então a pergunta que eu faço é:
será que é possível você sair de 15 e ir para R$150 por hora? Eu acho que é justo. Então, eu fiquei bastante feliz quando eu tive uma epifania. Sabe aquele clique numa madrugada dessas? Que os meus colegas aqui estão rindo porque eles também têm essas coisas de anotar coisas de madrugada. Eu fiquei pensando e fiz um mapa conceitual, que é um dos instrumentos importantes, e o franqueado vai aprender a utilizar isso para se localizar nos planejamentos, que o meu público não precisa ser aquele cara que quer aprender inglês numa multinacional, por exemplo, e sim todos aqueles professores que hoje estão num modelo bastante injusto de trabalho dentro das franquias, dessas grandes franquias. Nada contra, mas eu acho que o professor, o instrutor de idiomas, ele pode ter uma micro franquia da DP Idiomas e poder trabalhar num sistema em que ele fica com a parte mais importante. Vamos fazer uma análise. Eu já dei aula em franquia, eu sei como é. Eu também já dei aula em uma universidade por 15 anos. E hoje eu tenho esse projeto que você faz parte. Qual é a certeza do dono de uma franquia? Se você hoje tem 100, 120 mil reais, você acha que o dono precisa saber falar inglês? Ele não vai estar lá ministrando a aula, certo? Quem vai ministrar a aula é um professor. Então, o que acontece? A pessoa entra, faz a matrícula e assina um contrato. Nesse contrato, o que está dito? Que tantos conteúdos serão ministrados em tanto tempo. Não é? Você deve ter... Alguém da família ou você mesmo já passou por isso. Onde que se fala do professor? Não se fala, porque o professor é a parte menos importante. Eu acho que isso está errado. Nesse triângulo material, escola, professor e aluno, quem tem que estar em evidência é o aluno. Pensa bem, é ele que está pagando pelo processo. Só que hoje, o modelo que existe, nada contra, mas o modelo que existe, o que está em evidência é a caneta mágica, é o livro que custa uma fortuna, a matrícula, a escola, certo? Tipicamente no Brasil, quando você se matricula numa escola, você está estudando inglês, né? Você está matriculado, né? Na ADP Idiomas, a gente faz um modelo diferente de abordagem em formatos de workshop. E o professor, junto do material e da metodologia, é que está em evidência, trazendo o aluno aquilo que ele quer. Me perguntam, você dá aula de inglês? Eu respondo, mais ou menos. Eu acho que o que eu posso fazer é ajudar as pessoas a alcançarem seus objetivos usando a língua inglesa. Então eu melhoro a performance, eu ajudo as empresas a ter maior rentabilidade, melhor performance, ajudo as empresas a se adequarem melhor ao compliance, por aí vai. Então, hoje o papo foi longo, mas eu gostei de poder falar um pouquinho mais sobre esses processos, que eu acho que são bastante importantes. E se você quiser estreitar o relacionamento, é só você acessar o nosso site, dpidiomas.com.br. Lá você pode baixar um e-book que a gente criou, explicando os processos que as pessoas podem adotar para acelerar o aprendizado, utilizando métodos, por exemplo, o método Cornell, né? Bastante famoso. E o que mais? Lá você pode também clicar no botão e se inscrever no nosso grupo no Telegram, o TeclaSat. Joia? A gente fica por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço. Tchau.